dia a todos. Eu me chamo Joyce e o meu grupo ele é formado pela Carla, pela Cláudia, pela Crislaine, pela Fernanda Reis, pela Letícia e pelo Marcos. E o nosso tema é sobre neoplasia maligna e pleura. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é neoplasia. A neoplasia é dividida em duas formas: maligna, conhecida como câncer ou tumor maligno, caracterizada pela proliferação descontrolada e anormal de células, devido à alteração no DNA ou por hábitos de vida. Essas células se espalham pelo organismo e podem comprometer de uma maneira geral. A neoplasia benigna é um tumor de crescimento lento e organizado, formado por células semelhantes às presentes no tecido normal. Os limites desse tumor são definidos e possuem a capacidade de invadir os tecidos vizinhos ou provocar metástase. Bom, nesse primeiro slide, a gente vê as duas formas, de neoplasia, que é a maligna, que ela é caracterizada pela proliferação descontrolada. Então, ela se espalha para outras partes do corpo e acaba que não pode ser controlado esse crescimento. Já a neoplasia benigna, ela é de crescimento lento e é organizado. Então, ela cresce, mas só que ela cresce de forma mais organizada, em um cantinho específico, e já não tem essa gravidade, Não é tão agressiva igual a neoplasia maligna. Passando aqui para o segundo slide, a gente vai tratar um pouquinho sobre a neoplasia pulmonar. As duas formas são benignas e malignas. Aqui tem um textinho explicativo, um pouquinho sobre o que é. Vou estar lendo. Entre esses, destacam-se principalmente o câncer de pulmão, de células não pequenas, o câncer de pulmão de células não pequenas e o tumor carcinoide. O câncer de pulmão, em especial, apresenta uma definição de tipos histológicos e de fatores de risco, sendo os mais frequentes ou adenocarcinomas, que se caracteriza por um tumor maligno que pode atingir quase todos os órgãos do corpo, e os carcinomas, quando a neoplasia se inicia em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas. O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, apresentando um aumento anual de 2% na sua incidência mundial. Em 90% dos casos, está associado ao consumo de derivados do tabaco. Um dos grandes motivos é o cigarro. Aqui nesse slide a gente vê um pouquinho referente ao câncer de pulmão, onde ele é o que mais cresce e é um dos tumores mais malignos que tem. Um dos motivos é a questão dos derivados de tabaco, Vou passar para o próximo slide e a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de neoplasias pulmonares. Tem o carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequenas, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes, carcinoma adeno-escamoso e o carcinoma sarcomatoso. Dois tipos principais que são mais tratados, só que de maneiras diferentes. O primeiro câncer, que acomete cerca de 80 a 85% das pessoas, é o de não pequenas células. E já tem também o de pequenas células, que acomete cerca de 10 a 15% da população. Que ele é um câncer que ele é mais raro, porém ele cresce de maneira mais rápida, descontrolada. Então, geralmente, as pessoas que são diagnosticadas com esse tipo de câncer não tem muito o que fazer a respeito delas. Aqui a gente tem uma imagem explicativa referente, um câncer no pulmão que foi diagnosticado. E agora eu vou estar passando a palavra para a próxima pessoa que vai estar dando continuidade ao assunto.
O adenocarcinoma é comum em mulheres e mulheres não fumantes. Ele é um tumor periférico que, diferente do carcinoma escamoso, ele compromete lesões mais próximas da pleura, podendo evoluir para um derrame pleural. Esse câncer cresce silenciosamente e forma células que secretam muco. Ele é tratado cirurgicamente e com terapia-alvo específico. Essa terapia específica é feita onde há secreção dos fatores de crescimento, para impedir que continue crescendo e haja mais proliferação do carcinoma. O carcinoma epidermoide ou escamoso é conhecido como escamoso porque forma o epitélio escamoso. É um tumor desenvolvido através da mutação do gene P53 que acomete a região central do pulmão. Por isso ele gera muita pneumonia obstrutiva. Por isso ele acaba tendo processo inflamatório, destruição, lesão e ele é muito parecido com a tuberculose. Dá metástase para osso, para suprarrenal, para o cérebro e para o próprio pulmão muito cedo. Esse tumor é cirúrgico e está relacionado ao tabagismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os carcinomas de grandes células. É um tipo de tumor que pode surgir em qualquer parte do pulmão e tende a crescer e se disseminar rapidamente, o que pode dificultar no tratamento. Outros subtipos e alguns subtipos de câncer de pulmão de não pequenas células, como o carcinoma adenoescamoso e o carcinoma sarcomatoide, são os menos comuns. Vamos falar também sobre outros tipos de neoplasias pulmonares, como os tumores carcinoides do pulmão, que correspondem a menos de 5% dos cânceres pulmonares, e a sua maioria tem um crescimento lento comparado a outros tipos de tumores pulmonares. Os tipos de câncer de pulmão, como carcinomas adenoides císticos, linfomas e sarcomas, bem como os tumores benignos de pulmão, como amartoma, são raros. Esses são tratados de forma diferente dos cânceres de pulmão mais comum e não serão discutidos aqui. Temos também as metástases pulmonares, os cânceres que começam em outros órgãos, como pâncreas, mama, rim ou pele, e às vezes podem se disseminar para o pulmão, mas estes não serão cânceres de pulmão. Por exemplo, o câncer que começa na mama e se dissemina para o pulmão ainda é um câncer de mama e não um câncer de pulmão. O tratamento para o câncer metatático localizado nos pulmões é baseado no local onde se iniciou, ou seja, no seu órgão de origem, que passa aí para o pulmão, porém não é tratado diretamente ao órgão pulmão. Olá, meu nome é Letícia e eu vim falar um pouquinho sobre a neoplasia maligna da pleura. O derrame pleural é o acúmulo excessivo de líquido dentro da cavidade pleural. O seu normal é de cerca de 10 milímetros. Quando esse líquido tem um desequilíbrio na sua produção e absorção, o pulmão não consegue se expandir e se contrair. Então a respiração se torna dificultada. Né? E seu diagnóstico normalmente se dá através de uma radiografia de tórax. E a pleura normalmente é afetada com neoplasias metásticas do local de origem de tumores primários. E seus principais sintomas consistem na falta de ar, a tosse seca, a dor, a sensação de peso no peito, a incapacidade de fazer exercício físico e a indisposição. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as causas, diagnósticos e tratamentos. As principais causas consistem na pneumonia, na tuberculose, na embolia pulmonar, doenças cardíacas e renais, doenças hepáticas e neoplasias. O seu diagnóstico, como eu citei, comumente se dá pelo raio-x de tórax, também pelo exame físico, pela tomografia computadorizada, o ultrassom e a punção torácica. E o tratamento? A gente tem que tratar os sintomas subjacentes dessa doença. A punção torácica ajuda a aliviar a sensação de peso no peito e também ajuda na funcionalidade do pulmão. A toracotomia, sigla de pleurorese, e a inserção de catéter para a drenagem do excesso do líquido. Agora irei falar um pouco também sobre a neoplasia maligna de pulmão. A neoplasia maligna de pulmão se divide basicamente em duas partes, que seria as do tipo de pequenas células, que normalmente são de 80 a 85% das neoplasias de pulmão, e de 10 a 15% são dos tipos de pequenas células. E seus tratamentos diferem muito um do outro.
O tabagismo e o tabagismo passivo são de longe a principal causa das neoplasias malignas, né? Mas quando não tem uma evidência que comprove que esse paciente seja fumante ou conviva com pessoas fumantes, é considerado o fato que o solo brasileiro é muito rico em tório e urânio. Então, como é um gás radioativo, pode acabar causando essa neoplasia maligna no pulmão das pessoas, né? E segundo o INCA, em 2015, a doença foi responsável pela morte de 26.480 pessoas, e se tornando no final do século XX uma das principais causas de mortes evitáveis. E os seus principais sintomas consistem na falta de ar, a tosse seca, a dor, a sensação de peso no peito, a incapacidade de fazer exercícios físicos, indisposição, escarro com sangue, perca de peso e perca de apetite. E o tratamento requer um grupo multidisciplinar formado por oncologista, cirurgião torácico, pneumologista, radioterapeuta, radiologista, intervencionista, médico nuclear, enfermeiro, fisioterapia, nutricionista e assistente social. Ou seja, para tratar essa neoplasia, a gente precisa trazer todo esse suporte de um hospital adequado, de uma equipe preparada. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega para a gente continuar se aprofundando no assunto. Irei falar um pouco sobre as cirurgias para o tratamento de câncer de pulmão. Temos a segmentectomia ou ressecção de cunha, que é basicamente a retirada do segmento já afetado pelo tumor e o seu envoltório. É indicada para pacientes com tumores pequenos e que não suportam cirurgias maiores por apresentarem idades ou condições limitadas. Do ponto de vista técnico, para sua execução é necessário dissecar, isolar e seccionar os vasos e brônquios específicos do segmento a ser retirado. A segmentectomia é uma alternativa para o tratamento de câncer quando o tumor é muito pequeno ainda, é menor que 2 centímetros. Particularmente quando a condição pulmonar do paciente não permite a ressecção de uma porção maior do pulmão. O procedimento é realizado através de uma toractomia, ou seja, uma incisão na lateral do tórax de cerca de 12 a 15 centímetros, seguida do afastamento das costelas. A cirurgia demora de 1 a 3 horas e após a recuperação pós-anestésica, o paciente será encaminhado ao quarto. Em alguns casos, ele passará a primeira noite na UTI. Após a cirurgia, o paciente ficará com um dreno de tórax que será removido entre o primeiro e o quarto dia pós-operatório. E o seu retorno às atividades habituais geralmente ocorre a partir do 5º dia pós-operatório. A lobectomia é uma cirurgia onde se retira todo o lobo pulmonar, onde o tumor está situado. É utilizada principalmente no tratamento de câncer em fase inicial e é a mais adequada, pois remove toda a doença de forma anatômica. Do ponto de vista técnico, para sua execução, é necessário dissecar, isolar e seccionar os vasos e brônquios específicos do lobo a ser retirado. Procedimentos: será realizado através de uma toractomia, ou seja, uma incisão na parede lateral do tórax de cerca de 12 a 15 centímetros, seguida do afastamento das costelas. A cirurgia dura em média de 1 a 3 horas. E após a recuperação pós-anestésica, o paciente é encaminhado ao quarto. E, em alguns casos, pode passar a primeira noite pós-operatória na UTI. Após a cirurgia, o paciente fica com um dreno de tórax, que é removido entre o primeiro e o quarto dia pós-operatório. O retorno às suas atividades será a partir do 5º dia pós-operatório. A pneumoectomia é a remoção cirúrgica de um pulmão. Geralmente, esse tipo de cirurgia é realizado como parte do tratamento para o câncer no órgão em si. Mas, como essa operação diminui em 50% a capacidade da respiração dos indivíduos, os médicos optam, quando possível, pela forma menos extrema de cirurgia, a fim de evitar maiores comprometimentos respiratórios.
Existe a pneumectomia tradicional, quando se retira somente o órgão comprometido, adoecido, e a pneumectomia extrapleural, quando o pulmão doente é removido, juntamente com a parte do diafragma, uma porção da membrana que recobre o coração, o periocárdio, além da membrana responsável por revestir o órgão e a cavidade torácica, a pleura. A pneumectomia é a melhor alternativa terapêutica quando o tumor maligno se localiza na parte central do pulmão ou quando a massa tumoral abrange um percentual significativo das veias pulmonares ou dos brônquios. E essa operação também pode ser útil para tratar casos em que os pacientes foram gravemente feridos na região do tórax. Procedimento. Ela é realizada através de uma toracotomia, que é uma incisão na parede lateral do tórax de cerca de 12 a 15 centímetros. Ela é seguida do afastamento das costelas. São dissecados e seccionados os brônquios, a artéria pulmonar, as veias pulmonares e o pulmão é retirado como um todo. A recuperação. Após a cirurgia, o paciente fica com um dreno de tórax que é removido entre 2 a 5 dias do pós-operatório. Possíveis riscos e efeitos colaterais. As possíveis complicações durante e após a cirurgia dependerão da extensão da cirurgia e do estado de saúde geral do paciente. As complicações graves podem incluir reações à anestesia, sangramento intenso, coágulos sanguíneos, infecções e pneumonia. A cirurgia do câncer de pulmão é uma operação de grande porte e sua recuperação normalmente leva de semanas a meses. Se os pulmões estão em boas condições, geralmente o paciente pode retomar as suas atividades normais depois de algum tempo, mesmo se um lobo ou até mesmo o pulmão inteiro for removido. Se o paciente tiver outras doenças não cancerígenas, como efizema ou bronquite crônica, possivelmente irá apresentar ou aumentar a falta de ar nas suas atividades após a cirurgia. Agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Uma grande chance de reduzir o risco de câncer de pulmão é não fumar e evitar a exposição à fumaça do cigarro. Utilização de narguilé e cigarros eletrônicos a longo prazo também podem causar câncer de pulmão, boca e bexiga. Então, assim, também devemos evitá-los. Evitar também a exposição a produtos químicos cancerígenos conhecidos no local de trabalho ou em outros lugares também é importante. As pessoas que elas têm contato com essas substâncias e são expostas a esses produtos, elas são acompanhadas de perto para que tenham uma exposição minimamente possível. Outra forma também de prevenção está relacionada à alimentação. Então, devemos ter uma dieta saudável com frutas e vegetais para ajudar a reduzir o risco de câncer de pulmão. E algumas evidências sugerem que dietas ricas em frutas e vegetais ajudam a proteger de doenças em fumantes e não fumantes.